Olá, voltamos a trabalhar aqui com vocês uma lista sobre o uso do hífen. Ou não, né? Quando teremos o hífen ou quando não teremos o hífen. Uma listinha de 10 questões que a gente encaminhou para os alunos e agora vamos resolver. Vai ficar salvo aqui neste canal. Vamos lá para a primeira questãozinha. Tá. Analise as frases a seguir quanto ao emprego do hífen. Então, em cada frase nós temos micro-ondas, a primeira palavra, mal educada, antessala, autoestima, super-homem. Então, a gente aconselha a analisar uma a uma. Micro-ondas. Micro-ondas nós temos um prefixo e uma palavra, a sua segunda palavra. Quando o prefixo termina com uma vogal e a próxima palavra começa com a mesma vogal, nós temos o uso do hífen. Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra começa com outra vogal, nós não temos o hífen. Então, micro-ondas, nós temos hífen. Lá no número 4, autoestima, não temos o hífen. Então, a 1 e 4 estão corretas. Vindo nas alternativas, nós percebemos que a letra B começa com 2 e termina com 5. A letra C começa com 2 e termina com 5 também. Então, já não podem nem ser as alternativas corretas. Vamos dar uma olhadinha nas outras palavrinhas que apareceram aqui. Tá? Quando eu tenho eu repito, tá? Prefixo. Quando o prefixo, a palavra com prefixo, desculpa. E a segunda palavra começa com R ou S, o que eu faço? Eu dobro o R e o S. Então, aqui, antessala, nós temos ante e sala. Ante é um prefixo e sala, a segunda palavra, não colocamos o hífen e dobramos. Quando for S, 2S, quando for R, 2R. Então, antessala também está correto. Então, se nós só temos 3 corretas, A1, A3 e A4 estão corretas, só pode ser a letra A. Vamos dar uma analisada nas outras aqui. A gente já viu a autoestima como autoestrada, eterna variação. O prefixo termina com a vogal e a palavra subsequente começa com a vogal diferente. Aí não temos o hífen, já tínhamos visto isso. Aqui, mal educada, o advérbio mal, tá? Ele é ligado com hífen. Tá? Se as palavras subsequentes começam com vogal, H ou L. Depois tem uma olhadinha na regra do H. Tá? Então, mal educada teria que ter hífen. Também, no mesmo contexto, com o prefixo super, tá certo? Tem hífen quando o segundo elemento começa com H ou R. Então, super-homem teria que ter um hífen. Então, essa é a primeira questãozinha da nossa listinha, letra A. Próxima. Pesquise mais sobre feminismo, gente. Falar que é antifeminista é fácil. Quero ver abrir a mão do direito e ter a educação. De usar métodos contraceptivos, rasgar o título de eleitor, o diploma da pós-graduação, mestrado. Rasgar a carteira de trabalho e deixar o pai escolher o futuro marido. Deixar de vestir o que quiser. Deixar de sentir prazer e ficar em casa, esquentando a barriga no fogão, esfriando o tanque. Aí, sim, ela pode se chamar de antifeminista. Tá? As redes sociais difundem dizeres que produzem reflexões a partir de questões presentes em nosso cotidiano. Assim é no texto. Revela um posicionamento quanto ao feminismo, sobre a expressão antifeminismo. Podemos afirmar que, olha só, nós temos anti, é um prefixo, né? Termina com uma vogal. Feminista começa com uma consoante. Tá? A letra A, vamos analisar a letra A, o prefixo ante, significa do lado contrário, o que produz ideia de contrariedade, oposição. Gramaticalmente, o prefixo ante deve ser seguido de hífen apenas, tá? Quando preceder palavras que começam com H e com I. Com H e com I. Então,
Se não começa nem com H nem com I, tá? Olha a resposta que nos atende aqui, a letra A. Certinho? Essas questões são todas de 2023, pessoal. Questões bem recentes. Assinale a alternativa número 3, que completa correta e respectivamente as lacunas das referências 6, 18, 21 e 31. Isso aqui é bem parecido com as provas da FAPEC, né? Que coloca lá os espaços dentro do texto para depois trabalhar as questões. Ele não coloca o que tem que ir lá. Então, nós temos mau hábito, o A, preposição o A com crase, bem-sucedida, e o A, só preposição com crase ou sem crase. Mau hábito. Então, já começa com a primeira dúvida: mal com U ou mal com L? Tá? Mau hábito é de bom hábito ou de bem hábito? De bom hábito. Então, é mal com U. Então, a gente elimina aqui a letra D e a letra E, sem ver as outras 4 informações. Sem ver as outras 4 informações. Bom, mau hábito é adjetivo mais substantivo. 2 termos que funcionam separadamente, não formam uma palavra só, tá? Nem por justa posição. Então, não é nem com hífen, nem sem hífen, são palavras separadas, certinho? São palavras separadas, tá? Bem-sucedida, tá? Eu vou analisar as 2 primeiras de o uso do hífen. Prefixo sempre exige, o prefixo bem sempre exige o hífen. Então, já dá para eliminar aqui B, D, E. Então, já tem, acho que só uma letra que pode ser, né? Vamos lá. Nos assola, a referência é 18. Nos assola, deixa a virtude segura em relação a si mesma. Ele quer saber se o A que vai aqui nesse espaço é com crase ou sem crase. Você viu que a banca aqui, ela mistura 2 assuntos, tá certo? Ortografia, que o hífen não deixa de ser ortografia. Mas vamos dividir em 3, ortografia, o uso do hífen e crase. Nós temos um se aqui. Aqui, se é um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, e antes de pronome nós não temos crase. Nós não temos crase antes de pronome oblíquo. Então, esse primeiro A, tá, é sem crase, perfeito? A referência 31. Semelhantes a ela são a descrição, a delicadeza, a elegância e a contenção. Se a descrição, se a delicadeza, se a elegância, se a contenção já não tem crase, a ela muito menos. E ela é um pronome pessoal do caso reto. Também não leva crase. Também não leva crase. Certinho? Então, letra A, né, pessoal? Mau hábito, A sem crase, bem-sucedida e o A sem crase. Essa é a número 3. Essa é a número 3. E ela não tem crase, tá? Ela não tem crase. Beleza? Voltando aqui, vamos para a próxima. Assinale a alternativa na qual o emprego do hífen é incorreto. Prestem bem atenção aqui, que colocou tudo em letra maiúscula para destaque, tá? Para você saber que ele quer a errada. Você saber que ele quer o item errado. Durante o festival, os barcos no sentido Manaus-Parintins viajam sempre lotados. Manaus-Parintins, tá? 2 substantivos formam a palavra composta por justa posição. Aqui deve ter crase. Letra B. Muitos acidentes e assassinatos ainda continuam mal explicados pela polícia. Mal explicados pela polícia. Mal, tá? Como é que funciona o uso do hífen mal? Então, quando o elemento seguinte inicia com vogal ou H. Então, eu tenho mal e começa com vogal ou H. Mal explicado, explicado começa com vogal. Então, aqui nós temos o hífen. Lembrando que nessa questão estamos procurando o item incorreto. O time fechou-se na defesa, jogando apenas no contra-ataque. Tá certo? Contra-ataque. Então, 2 palavras que eu tenho contra é um prefixo, ataque, um substantivo.
contra termina com A, o ataque combina com A. Quando as letras são iguais, a gente vai separar. Certinho? A gente vai separar. O enredo da escola, vamos analisar a letra E primeiro, para 2023, é Bahia de Todos os Santos. Tá? Nos nomes compostos, o uso do hífen, pessoal, em nomes geográficos, tá? Por forma verbal, tá? Aqueles que são ligados por artigo e também com as formas grão, usam hífen. Então, Passa Quatro, a cidade de Santa Rita de Passa Quatro, né? Bahia de Todos os Santos, Entre Rios, Grão-Pará, Grã-Bretanha, tá certo? Então, usa-se hífen, compostos com forma verbal, tá? Ligados por artigo. Então, aqui a Bahia de Todos os Santos. Como vocês percebam, você pega uma lista de regrinhas numa apostila, numa gramática, e sempre vai ter mais informação. E aqui é uma que nem sempre aparece, certinho? Então, a forma correta de paraquedas, tá? É paraquedas sem o hífen. A nova ortografia tirou o hífen de paraquedas, que deixou de ser uma palavra composta, e hoje é uma palavra, posso dizer como primitiva, né? Deixou de ser composta. O mesmo vale para paraquedista, paraquedismo. Agora, para-raio. Não, para-raio ainda segue sendo uma palavra composta, porque o para ainda é verbo e o raio ainda é substantivo. Mas paraquedas, tá? Paraqueda, paraquedismo e paraquedista, tá? Funcionam como um substantivo só, tá? Não uma palavra composta. Guarda essa palavrinha, que ela aparece bastante. Como infraestrutura sempre aparece, que é junto também, né? Infra, prefixo. Estrutura, uma palavra, um substantivo. Infra termina com A, estrutura com E, são vogais diferentes, eu junto. Se fossem vogais iguais, eu separava. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 5. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto. Tá? 13, 18, 20 e 28. Isso aqui cai muito na nossa banca aqui, a PEC. Mas vocês vão perceber que nem precisa a gente voltar ao texto. Neorrealismo. Neorrealismo. Pessoal, quando termina com vogal e a palavra subsequente começa com R ou S, como prefixo, termina com vogal, e a palavra subsequente começa com vogal ou com S, o que acontece? Dobra o R, dobra o S. Então vai ser neorrealismo. Então eu já elimino a letra A letra C e a letra E. Certinho? Audiovisual. Como é que te acha audiovisual? Então, audiovisual é uma palavra composta. Nós vamos usar sem o acento, porque é uma palavra só, e porque não tem hífen. Perfeito? Cruéis, olha só, ele misturou aqui o uso do hífen, a acentuação e ortografia. E ortografia. Então, o que acontece aqui? Ditongo aberto, nós temos o ditongo aberto, que é o EI, OI e EL, são acentuados, sempre nas oxítonas e nos monossílabos, ou seja, sempre na última sílaba. É bastante na PATEC isso aqui. Então, cruéis, tá certo? É o ditongo aberto, é na última sílaba, então leva acento, já eliminaria A, tá? E a letra E. Eu acho que só tem uma alternativa válida por enquanto, né? Letra D, porque espectador é com S, espectador é com S. Então, a número 5, letra D, pessoal. Vamos fazer mais uma aqui? Um leque de marfim semiaberto comprimia ali os lábios rebeldes que queriam expandir-se num riso franco. De acordo com as normas ortográficas, a palavra destacada foi corretamente escrita. Tá? Semiaberto. Marque a opção em que um dos vocábulos, ao contrário do trecho acima, está escrito de forma incorreta. Por que semiaberto está correto? Semi é um prefixo que termina com uma vogal. Aberto é um substantivo que começa com uma vogal. Se as vogais são diferentes, é sem hífen. Tá?
As outras, todas, da letra A até a letra E, estão corretas. Apenas uma, tá, está errada. Então, nós temos contrassenha e autoescola. Contra é um prefixo e senha é um substantivo que começa com S. O que acontece? A gente dobra o S e deixa sem hífen. Autoescola, prefixo que termina com O, substantivo que começa com E. São duas vogais diferentes, a gente junta, certinho? Nós temos aqui as palavrinhas pan e circo, tá? Quando o segundo elemento começa por vogal M ou N, vamos lá, pan e circo, são palavrinhas que sempre caem. Tá? Quando a segunda palavra começa com vogal M ou N, tem o hífen. Nós temos pan mágico. Então começa com M, tá? Deveria ter um hífen aqui. Aqui deveria ter um hífen. Micro-ondas está correto, porque micro, prefixo que termina em O, onda, certo? O substantivo começa com O, se os que se encontram são iguais, teria que ter o hífen. Mas pan mágico está incorreto. Letra C. Letra C. Vamos para a próxima. Tá? Ele sofre de um grave problema de autoestima. Olha como a palavrinha alto cai. Essas questões aqui são aleatórias. Eu pego 10 questões aleatórias de concursos, geralmente do mesmo ano. Essa aqui, todas são de 2023. Segundo o novo acordo ortográfico, a palavra autoestima, tá, é grafada sem hífen. Isso acontece com muitos outros vocábulos. Considerando as regras para o uso do hífen, as palavras com prefixos. Assinale a alternativa que possui palavra corretamente grafada. O avaliador quebrou nosso galho aqui, colocou corretamente tudo em maiúscula para a gente não cair numa pegadinha. Micro-ondas, certo? Micro-ondas. Palavrinha da questão anterior, né? O micro é um prefixo, ondas um substantivo, micro termina com O, ondas começa com O. Se as palavras se as letrinhas que se encontram, tá, são iguais, eu devo ter o hífen, certinho? O hífen. Contraindicação, contra prefixo, termina com A. Indicação substantivo que começa com I. Se são diferentes as vogais no encontro, a gente junta todo mundo. Infraestrutura, acabei de explicar. Prefixo termina com A. Substantivo começa com E, junta todo mundo sem hífen. Autoescola, certo? Autoescola, prefixo termina com O, tá? E escola começa com E, duas vogais diferentes, teria de vir junto. Mini saia, tá? Mini saia, prefixo, tá? Que termina com I. E a palavra subsequente, substantivo, começa com S. S ou R, o que eu faço? Eu uso o hífen? Não, eu dobro. Mini saia teria que ter dois S's. Mini saia teria que ter dois S's e não deveria ter o hífen. Então, micro-ondas, letra A. Tá? Mas mesmo assim, quando parece muito fácil, tá? Já na letra A, eu não confio muito na letra A. Tá? Então, analisem as outras também. Tá? Folha de São Paulo. A Avenida Roberto Marinho, em São Paulo, sofre uma degradação e invasão de sem-teto socioeconômica. Então, é uma notícia jornalística, ele quer saber se está correto ou não, levando em consideração as regras ortográficas, tá? Em vigor desde 2009, assinale a alternativa que apresenta as grafias corretas de sem-teto e socioeconômica, a partir das relações sintáticas estabelecidas no texto do post analisado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sem, quando formar adjetivo ou substantivo composto, leva hífen, sem cerimônia, sem família, o sem terra, o sem teto, o sem vergonha. Tá? O sem pão. Então, sem teto leva hífen. Aqui a gente já elimina a alternativa C e E. Socioeconomia, tá? Ou socioeconômico. Tá certo? Todo mundo junto ou com hífen. Tá? Quando sócio for adjetivo, certo? A conhecida redução de social, adjetivo.
deve-se grafar sem acento agudo, tá certo? E sem uso de hífen, sociopolítico, socioeconômico, sociocultural, sociolinguístico, todo mundo junto. Só que, como ela vira uma palavra só pode ter acento nas 3 últimas sílabas, tá certo? Então, sem teto, com hífen, socioeconômica, com acento. Na antepenúltima sílaba é uma proparoxítona. E lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? No texto encontramos a nóvela, tá? Como pré-científico e anticoagulantes, as quais são grafadas segundo as regras estabelecidas no novo acordo da língua portuguesa. Observando a grafia dessas palavras, assinale a alternativa que contém os termos cujas regras de escrita são as mesmas. São as mesmas. Vamos lá, gente. Tá, eu acho que... Vamos voltar lá no 9. Eu voltei lá no comecinho. Tá? Onde são as mesmas. Vamos lá. Aquele, esse, pró, pré, pós, soto, vice. Lembrando, esse e vice sempre tem hífen. Tá? Esse e vice sempre tem hífen. Pré-determinado, tá? Palavra que é formada a partir de uma composição por justa posição, sendo particípio do verbo pré-determinado. Então, pré-determinar é um verbo, certo? Pré-determinado é um verbo. Então, letra D, porque todos os pré-determinados apareceram com hífen, então não pode ser pré-determinado. Então, o prefixo, quando termina numa vogal, e o substantivo começa com uma vogal, se a vogal são diferentes as vogais, usa sem hífen. Então, pré-escolar e antiaéreo são os itens corretos, letra D, aqui nessa 9. Vamos para 10, a nossa última desse vídeo aqui. Na letra da música Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho e Bochecha, é a que tinha mais questões de texto, mas aqui o que nos interessa não precisa voltar ao texto. Então, vou fazer uma prova que fala assim: todas as questões se referem ao texto. Dá uma lida geral, sem se apegar muito ao texto, sem se aprofundar. Mas todas as questões que não dependem do texto. Daí você vai voltando no texto só naquele trecho que interessa e você vai tendo mais conhecimento. Certo? Assinale. Aquela que possui uma palavra que deixou de ser grafada com hífen após o acordo ortográfico. Então, amigo, deixa eu trazer uma explicaçãozinha para vocês aqui. Ainda há hífen, pessoal, em palavras que adquirem o sentido de uma palavra composta para expressar nome de espécie animal ou de planta. Espécie animal ou de planta. Mico-leão dourado, comigo ninguém pode, cravo da Índia, copo de leite. Tudo isso tem a ver, tá certo? Tudo isso tem a ver com uma espécie animal ou uma planta. E mula sem cabeça. Mula sem cabeça não tem nada a ver nem com uma espécie animal e nem com uma planta. Tá certo? As palavras que apresentarem uma palavra de ligação, aí não tem essa conotação, ou seja, espécie animal ou planta, devem vir com hífen. Então, mula sem cabeça deve ser grafada, pessoal, com hífen. Tá certo? Nós tivemos aqui 10 questões, uma listinha bem completa, que trata sobre o uso do hífen, bem cobrado em todas as provas, em todas as bancas. Então, SESC, FAPEC, FGV, Carlos Chagas, cobram muito essas questõezinhas, então trouxemos aqui para vocês, tá certo? É isso aí.